O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está editando um novo programa de renegociação de dívidas tributárias, as chamadas refis. A proposta foi apresentada à equipe econômica, que deve fazer algumas observações no texto. As negociações estão a cargo do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. E para comentar sobre a importância da aprovação desses programas de refinanciamento, para que as empresas do setor de telecomunicação possam se recuperar da crise e manter os empregos, nós vamos falar com a Vivian Suruagi, que é presidente da Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, Telecomunicações e também de Informática. Vivian já está aqui conosco. Muito boa noite. Vivian, é um prazer tê-la aqui conosco. A informação é justamente essa, né, de uma mudança nessa questão do refinanciamento fiscal. Essa é uma medida que vem para ajudar? Boa noite. Boa noite, Fernando Martins. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós representamos em torno de 137 mil empresas que dão emprego a mais de 2 milhões de trabalhadores. O nosso setor ele é intensivo em mão de obra, é um serviço essencial. Nós diuturnamente estamos nas residências, nos escritórios, não paramos, garantindo a conectividade do país. E por isso que é dentro do contexto que nós estamos vivendo extremamente importante a questão deste novo refis, como se fosse um refis da crise. Nós precisamos passar esses problemas que nós estamos vivendo de uma forma ágil, porque senão as empresas vão sucumbir. Esse é um grande ponto, né, que nós estamos vendo vários setores correndo risco realmente, e o termo é justamente esse, né, Vivian? É sucumbir a essa situação. Qual que é a expectativa dos próximos passos que você e o setor estão ansiosos para esse programa de renegociação de dívidas? Fernando Martins, antes eu gostaria de apresentar como é que está a nossa situação, claro. Vamos dizer, a situação das empresas e dos trabalhadores, não é? Claro. Nós estamos todos vivendo uma pandemia, uma grave crise mundial, que é uma crise social, uma crise econômica, às vezes crises políticas aqui dentro do país. Nós temos um desemprego de 14 milhões de pessoas. 20 das 27 unidades da federação tiveram a pior taxa de desemprego na série histórica. Tem mais gente sem trabalhar do que trabalhando. Então, isso é uma situação incontrolável. Nós tivemos 600 mil micro e pequenas empresas que fecharam a porta. E nós estamos vendo, por outro lado, uma tendência de aumento de juros, já tivemos, passou de 2 para 2,75, e a inflação disparando. A alta de preços nos alimentos é o triplo do percentual da inflação, ou seja, nós estamos numa recuperação lenta que, infelizmente, não está acontecendo conforme projetado pelo ministro Guedes, aquela recuperação em V. Não se verificou por causa desse recrudescimento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, nós estamos enfrentando uma redução de faturamento, as recuperações judiciais aumentando violentamente. Só de dezembro para janeiro, nós tivemos em um mês um aumento de recuperação judicial em torno de 36% e aumento de falência de 6%. Por isso que esse projeto do senador Rodrigo Pacheco, o PL 4728, ele é fundamental para nós tentarmos dar sustentabilidade às empresas e, consequentemente, ao emprego. Violentamente, só de dezembro. Um panorama muito complicado para um setor tão importante, não é? O que corre de risco os setores, né? Um colapso, inclusive, do setor de telecomunicações, de infraestrutura, de redes, enfim. Caso não haja uma situação como essa, as empresas elas podem seguir para um caminho complicado? Fernando, nós já estamos, não só o setor de telecomunicações, mas a grande maioria das empresas e da população já está num cenário de necessidade urgente de recuperação da economia e falta desesperada por dinheiro. Eu não quero exagerar, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo.
Nós vimos que o governo fez a sua parte com o auxílio emergencial, com deferimento, como no primeiro semestre, de tributos, ou seja, postergando o pagamento de tributos, antecipação de férias e feriados, redução de jornada de trabalho. Porém, infelizmente, ainda não é suficiente. Se nós não encontrarmos um caminho, nós corremos risco de acentuar essa quebradeira de empresas e teremos seguramente eventuais apagões em telecomunicações, porque ninguém consegue sobreviver a esta situação. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, se não a maior, é quase o dobro do segundo lugar. E nossa média no setor de telecomunicações de pagamento de tributos é de 47,5% e chega às vezes a 59,7%. Ou seja, o que você paga pelo serviço de telecomunicações, mais da metade é imposto. Então nós precisamos resolver esta questão da carga tributária com a reforma tributária, mas ela leva algum tempo. Há 30 anos que nós estamos tentando fazer essa reforma tributária. Nós precisamos de medidas mais rápidas, mais urgentes, como acertadamente esse projeto de lei do REFIS, de refinanciamento das dívidas tributárias. E agora a pergunta é justamente essa: qual a expectativa, portanto, com os próximos passos, com o andamento dessa questão, Vivian? Nós estamos muito esperançosos. O Brasil ele teve diversos programas de refis, vamos chamar. Nós tivemos programa em 2009, 2013, 2014, 2017. Foi uma recuperação extraordinária acumulada de 250 bilhões de reais que deram resultado para o governo também. Então, todos os entes serão beneficiados. As empresas, em vez de quebrarem porque estão sem possibilidade, elas vão ter um prazo para fazer o pagamento, vão recolher tributos que estariam, teoricamente, perdidas as suas arrecadações e vão conseguir tocar as empresas para frente com investimento e com manutenção de emprego. Nós estamos muito esperançosos que o projeto de lei, o 4728, ele seja votado rapidamente. E como você bem falou no início desta entrevista, o senador Rodrigo Pacheco, ele é presidente do Senado e o relator é o senador Fernando Bezerra, extremamente experiente na área, além de ser o líder do governo no Senado. Desta vez eu acredito que vai andar esse projeto. Pois é, a expectativa realmente é muito grande, afinal de contas, muitas pessoas dependem disso. Hoje o setor de telecomunicações, é possível, Vivi, você me dar um panorama de quantos são os empregados nesse setor, quantas famílias dependem desse setor? Não, perfeito. Como eu lhe falei inicialmente, nós temos em média 2.200.000 trabalhadores envolvidos no nosso setor de telecomunicações, tecnologia da informação e comunicação. Se você colocar uma média de 2 a 3 pessoas por família, nós teremos 6 milhões de pessoas envolvidas e dependendo do nosso setor de telecomunicações. E nós temos que pensar para frente. Nós precisamos deste fôlego, desse parcelamento, para nós pensarmos, inclusive, no 5G, que está chegando aí e que vai ser uma verdadeira revolução na vida das pessoas. Além de trazer uma previsão de investimentos até 2030, em torno de 1,3 trilhões de dólares, fora a geração em curto prazo de aproximadamente 1,5 milhão de novos postos de trabalho. Isso é injeção de ânimo na veia, isso é injeção de produtividade, isso é injeção de competitividade. Mas para isso nós precisamos realmente ter este fôlego que virá deste projeto. É muito importante. É de fato fundamental e a que a gente espera é que você volte aqui, Vivi, falando de
dias melhores para o setor, obviamente, e também comentando sobre essa questão. O 5G é uma realidade, nós acompanhamos as últimas questões junto à Anatel para tornar os editais de uma maneira atrativa justamente para os setores, né, para que as empresas possam comercializar e trabalhar da melhor maneira possível, e é o que a gente espera do setor tão indispensável, porque hoje não se faz nada, absolutamente nada, sem tecnologia, sem o setor de telecomunicações. Vivian, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco em Pan News. A Vivian, que é a presidente da Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática. Volte sempre, é sempre bom tê-la aqui, uma visão muito lúcida do setor, sabendo das necessidades e do que precisa ser feito. Uma boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade e saúde e sorte para todos. Obrigada. Para todos nós, uma ótima noite.